Doutora, bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço estar aqui novamente com você. Obrigada. Vamos falar para quem está em casa o que é o famoso EMDR. O EMDR, na verdade, ele é um método de terapia, de psicoterapia, né, para tratar estresse pós-traumático. Ele iniciou na década de 80 com Francine Shapiro nos Estados Unidos. Ela identificou esse processamento que a gente faz de forma natural no nosso organismo. Então, resumidamente assim, ela descobriu que ela estava com câncer. Ela recebeu esse diagnóstico, ficou impactada, porque é uma situação traumática você receber esse diagnóstico. E ela saiu para caminhar num dos parques lá nos Estados Unidos. E ela percebeu que ao caminhar, parece que aquele problema ia ficando menos monstruoso, menos difícil, né? E aí ela percebeu, bom, tem algo do meu organismo que está acontecendo aí. E ela descobriu, começou a pesquisar isso, identificou que quando a gente tem um trauma, é como se essa situação ficasse congelada no nosso sistema nervoso central. E quando você faz uma estimulação bilateral, que é o que significa o EMDR, reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. E esses movimentos oculares são bilaterais. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma caminhada, você está com um problemão e você começa a fazer uma caminhada, você está fazendo uma estimulação bilateral no seu cérebro. Perna direita, hemisfério esquerdo. Perna esquerda, hemisfério direito. Esse processamento que você promove no seu organismo faz com que você consiga processar melhor aquela experiência traumática. Nossa. E a Francine começou isso através dos movimentos oculares, que era fazendo a estimulação bilateral ocular. E ela começou a identificar que através desse método, ela conseguia dessensibilizar traumas de pessoas que estavam traumatizadas há 16, 17 anos, como eram os casos de pessoas que tinham voltado de guerra, né? Nossa. Os ex-combatentes dos Estados Unidos, que foi onde começou o EMDR. Né? Além de traumas, esse método é eficaz também em quais outras situações? Na verdade, a gente chama de trauma, né? A gente imagina trauma de uma coisa muito separada, estanque. Mas, na verdade, a gente tem muitas decorrências do trauma. Por exemplo, síndrome do pânico, normalmente a origem é um trauma, às vezes na infância, na adolescência, que vai se manifestar na vida adulta, crise de ansiedade, compulsões, fobias, aqueles medos que as pessoas têm de avião, de dirigir, aumento de desempenho para esportistas, né? Por exemplo, assim, tem aquele atleta que ele é perfeito no treino e chega na hora da competição, ele trava. Nossa. Ele não consegue o mesmo desempenho. Com o EMDR, a gente consegue trabalhar o aumento de desempenho com relação ao bloqueio que ele tem. Nossa, então, o EMDR a gente tem visto extremamente assim, promissor. Né? Hoje no Brasil a gente tem vários profissionais formados, no Brasil todo, mas existe uma limitação, porque só pode trabalhar com EMDR quem é certificado pelos Estados Unidos, pelo Instituto da Francine Shapiro. Né? E você é certificada? Eu sou certificada pelo Instituto, fiz toda a formação de EMDR com os trainee autorizados pela Francine Shapiro. Né? E aí eu trabalho com EMDR desde 2009. Nossa, Joinville só tem você que trabalha? Em Joinville, no momento, só eu. Espero que outros profissionais busquem, né, se especializar. A gente tem a facilidade no Brasil de a gente ter esse treinamento em Curitiba. Sempre a gente tem etapas em Curitiba, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Mas o Curitiba, que é o mais próximo, é extremamente fácil, né, para quem quiser fazer a formação. E como que funciona lá no consultório? Como é que é aplicado esse EMDR para quem tem em casa entender bem esse método? Então, na verdade, claro, você vai procurar um psicólogo, né? Porque você está tendo alguma dificuldade, você quer trabalhar com EMDR, quer vencer as suas dificuldades. Nesse trabalho, você vai fazer todo um histórico do paciente, mas tem um momento que você vai focar no trauma que você quer trabalhar ou na dificuldade. Aí tem todo um protocolo que a gente segue de preparação para o paciente. Mas vai ser uma relação entre eu e o paciente, a gente vai focar no problema. A gente vai identificar a emoção correspondente, o sentimento correspondente, a sensação corporal correspondente e a cena principal daquilo que mais incomoda ele. A partir disso, a gente vai trabalhar a estimulação bilateral. Que hoje a gente utiliza ou a visual, ou a tátil, que é com um sensorzinho que a pessoa segura na mão, ou às vezes apenas com toques no joelho. A auditiva sempre ao som bilateral. E a pessoa vai processando aquela experiência. Então, ela começa pensando naquele problema, eu faço a estimulação, dou um tempinho, de várias estimulações, de 40 a 45 estimulações, paro e pergunto para ela o que veio. E aí ela vai me falar. Porque o que acontece? Quando você começa a estimular,
todo o cérebro que trabalha em rede começa a procurar respostas para aquela situação. E aí começa a vir lembranças, às vezes, atuais, às vezes extremamente remotas. Tem pacientes meus que relatam, por exemplo, situações que eles não lembravam, mas que aconteceram quando tinham 4 anos. E através dessa busca de autorregulação do próprio cérebro, o cérebro vai buscar essas informações para você encontrar o quê? A cura para aquilo que está te perturbando. Porque o nosso corpo ele tem a capacidade de autorregulação. Tanto que se você quebrar um osso, o teu corpo tenta se recuperar, né? Uma cirurgia. Emocionalmente nós também temos essa capacidade. O problema é que às vezes a gente não dá as condições para que o organismo faça isso. E o MDR é uma ferramenta, é um método que leva o cérebro a fazer essa estimulação neurológica e que ajuda o paciente por si só a encontrar a cura. Então, o terapeuta é o facilitador para isso, né? Mas quem faz a cura é o próprio paciente com seu organismo. Esse tratamento é demorado, doutora? Como é que funciona? Olha, em termos de demora, o que eu diria para você? A sessão de MDR, quando a gente diz, ó, hoje nós vamos fazer uma sessão de MDR, ela dura em torno de 1h40. Certo. Tá? Normalmente terapia é 50 minutos a 1 hora. Mas eu diria para você que o que eu levava antes, em torno de 1 ano com o paciente para conseguir de resultados, hoje eu consigo em 3 meses. Nossa, 3 meses ele já sai curado do trauma. Muitas vezes, claro, a gente vai contar os casos de sucesso, claro que tem casos que são mais demorados. Mas tem casos, por exemplo, de fobias que você em pouco tempo, em uma sessão, 2 sessões, a pessoa consegue resolução. Medo de dirigir, por exemplo, também? É bem rápido, bem rápido. Olha só, gente, como a doutora Marínia Fedil, que é a única profissional em Joinville habilitada para trabalhar com esse método do MDR, a gente vai dar o telefone dela para você ter mais informações. É o 3026-4195. 3026-4195, com a doutora Marínia Fedil. Obrigada pela sua participação. Sucesso para você. E eu espero que muitos profissionais busquem a formação para poder ajudar mais pessoas. É verdade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.